Boa noite, gente. Vamos para mais um dia da nossa jornada espiritual e emocional. Vamos caminhando, vamos dando passos importantes, aprofundando cada vez mais nesse tema do deserto e daquilo que o deserto pode proporcionar para cada um de nós. O tema de hoje é aprendendo a ter empatia. Depois de um longo período olhando para Deus, depois de um longo período olhando para cada um de nós, para a nossa humanidade, para o nosso interior, hoje eu convido você a olhar para fora, a ter esse olhar para o outro. É claro que para isso, todo o caminho que a gente fez não é esquecido, porque para olhar para o outro é preciso olhar para Deus, né? Para olhar para o outro é preciso primeiro ter olhado para si. O tema da empatia está intimamente ligado ao tema do autoconhecimento. O tema da empatia está intimamente ligado à questão do cuidado. Tudo que a gente vai falar hoje não está desligado daquilo que a gente foi falando nos outros dias. O tema da empatia ele é fundamental e só é possível viver empatia quem tem uma espiritualidade profunda. Só é possível viver empatia quem procura trabalhar constantemente as suas emoções, os seus sentimentos. Então, falar do tema da empatia não é como que a gente está dando um salto, pulando, de um tema para o outro. Não, a gente continua na mesma pegada, podemos assim dizer, a gente continua na mesma orientação. A jornada espiritual e emocional também toca a relação com o outro. Já estamos há um tempo partilhando sobre o deserto. Já estamos há um tempo aprofundando sobre essa questão, Tivemos a oportunidade de olhar o mais profundo do nosso interior, do nosso ser. Tivemos a oportunidade de ter momentos de avaliação. Agora a gente é chamado a avaliar os nossos relacionamentos. O deserto serve para nos questionar. À medida que a gente entra no deserto, a gente se choca com várias realidades. A gente é chamado a fazer uma autoavaliação. E essa autoavaliação, uma parte dela toca também os relacionamentos. Eu tenho insistido que o deserto ele é passagem. E depois dele a vida continua, depois dele os objetivos, os propósitos, as metas. E por isso é preciso aproveitar esse tempo do deserto para olhar como é que está o seu relacionamento familiar, como é que está o seu relacionamento com as amizades, como que está o seu relacionamento no ambiente de trabalho. Todos os tipos de relacionamentos nós tocamos no tema de hoje. O tema da empatia. O deserto nos ensina a valorizar o outro. Porque, a princípio, a experiência do deserto, como a gente tem insistido, ela é sempre uma experiência pessoal, única, individual. Você vive o seu deserto. Eu vivo o meu deserto. Não adianta eu querer que o outro viva o deserto comigo. É sempre uma experiência pessoal, única, individual, de uma riqueza que a gente tem percebido cada vez mais, que enquanto o deserto ele é rico, Se a gente já tivesse percebido isso antes, teríamos vivido os outros desertos com mais intensidade, com mais verdade, com mais maturidade. O deserto nos proporcionou tempo de recolhimento, tempo de oração, como a gente falava na segunda-feira. Frisamos a questão da caminhada, uma caminhada que não pode parar. E se a gente para é porque a gente achou o oásis, como a gente falou ontem, e a gente ali recobra as forças e continua. O deserto nos ensinou que a gente tem propósitos, que a gente tem metas e que a gente quer chegar lá. Então o deserto foi nos ensinando muitas coisas. Mas hoje eu quero que você reflita comigo que o deserto também serve para fazer com que a gente ame mais o nosso próximo.
O deserto vem para nos ensinar o quanto é importante a gente valorizar o outro. No teu deserto, no meu deserto, que a gente aprenda que o outro é fundamental na nossa vida. Momentos de recolhimento, momentos de oração, momentos de silêncio são fundamentais. Só que ninguém vive sozinho. Thomas Merton, um autor que eu sempre cito quando eu tenho oportunidade nas aulas com os alunos, Thomas Merton escreveu um livro que ele dizia: nenhum homem é uma ilha. E ali durante todo o livro ele vai trabalhando essa dinâmica e fazendo as pessoas entenderem que a essência do homem, que o homem nasceu para o outro, que está na essência do homem esse ser para o outro. E muitas vezes nós entendemos os nossos propósitos de vida, entendemos o sentido da nossa vida, olhando também para essa dimensão do outro. Olhando para nós, mas sim, olhando para o outro, porque aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente faz, vai tocar a vida das outras pessoas. Então, como que é importante a gente perceber que o deserto vem nos ensinar aquilo que às vezes a gente esquece no dia a dia, por causa de um mundo tão agitado. A gente já não consegue mais refletir que o outro é importante. A gente tem visto as reportagens insistentemente mostrando números de pessoas que têm morrido. Mais um recorde. Ontem bateu um recorde, hoje bateu um outro recorde de pessoas que faleceram de Covid. E a gente vai percebendo que às vezes as medidas que são tomadas por um prefeito, por um presidente, por um governador, por quem quer que seja, às vezes essas medidas, elas não estão de acordo com a realidade. Estou tocando nesse tema apenas para exemplificar o que a gente está falando. A gente está vivendo um período muito difícil e parece que a gente vai perdendo essa dimensão do outro, e se de fato nós tivéssemos claro a dimensão do outro, as nossas medidas diante dessa pandemia seriam outras medidas. Não podemos perder a dimensão do outro quando a gente começa a ver apenas números. Não são apenas números que estão ali aparecendo a cada dia, são pessoas, são famílias que estão ali por detrás no seu sofrimento, pessoas que nós conhecemos próximos de nós chorando porque não puderam ver seus entes queridos pela última vez, não puderam enterrar, não puderam fazer um velório digno, não puderam fazer um tempo de oração. O deserto vem nos ensinar que a gente não nasceu para viver sozinho, que o outro é importante sim, independente de qualquer coisa que venha a acontecer, o outro é importante na nossa vida. O outro tem o seu valor. O nosso próximo, né? Tem uma passagem na Bíblia que é essa pergunta: quem é o meu próximo, né? Quem é o meu próximo? O próximo é aquele que está do seu lado. Por isso o tema empatia. O tempo do deserto nos ensina sobre empatia. Porque empatia é esse se colocar no lugar do outro. Empatia é esse sentir o que o outro sente. Empatia é chorar junto com o outro. Empatia é sorrir. Às vezes a gente coloca algumas figurinhas na internet. Uma das figuras que eu gosto muito dentro dessa questão da empatia é quando uma criança senta do lado da outra porque a outra está chorando, né? A criança traz essa realidade da empatia com naturalidade nela. Depois, claro, elas vão crescendo, nós vamos crescendo, tendo a nossa criação, tendo tantas outras coisas. Mas repara só, geralmente uma criança quando vê a outra chorar, ou ela fica meio agitada, ou ela quer ir lá ver o que aconteceu, ou ela quer ajudar. Mas essa figura me chamou muito a atenção. A criança que sentou do lado da outra porque a outra estava chorando.
Isso é empatia. Senta do lado do outro que está chorando e não fala nada. Às vezes não precisa falar nada, é só você sentar ao lado. Às vezes você não precisa fazer muitas coisas, é só você estar atento, é só você ligar, é só você mandar uma mensagem. Eu me lembro de um padre, hoje ele está em São Paulo, ele estudou em Petrópolis, e aí saiu daqui de Petrópolis, foi para São Paulo, está lá há muitos anos já, Padre Ricardo, o nome dele, um grande amigo. E um dia ele contou um propósito que ele fez, vamos aproveitar que a gente está na quaresma, e aí eu falo aqui, porque ele falou isso publicamente, eu nunca mais esqueci disso. E aí ele me disse uma vez que o propósito dele da quaresma foi ligar para pessoas que há muito tempo ele não ligava. Ligar para essas pessoas. E ele começou a ligar. E aí foi aquela alegria de reencontrar, né? Mesmo por telefone, de falar, de saber. Mas muitas pessoas que ele ligou já tinham morrido. Já tinham falecido. E aí quando ele teve a oportunidade de ligar e de falar, ele não pôde ouvir a voz. Ele não pôde saber como aquela pessoa estava. Não pôde falar a última vez. Ele teve uma atitude de empatia. Mas em algumas circunstâncias, em algumas situações, já tinha passado. Elas já tinham morrido. Elas já não estavam mais ali. Então a gente tem que ter empatia hoje. A gente precisa buscar a atitude de empatia agora. A gente não pode deixar para depois. Eu preciso permitir, naquele toque do Espírito Santo, né, aquele toque de Deus, você está me suscitando agora para que eu tenha empatia por essa pessoa, que eu tenha. Eu estava mais cedo um pouquinho aqui, preparando umas coisas, e ao mesmo tempo coisas de escola também, e aí estava aproveitando um momentinho também para rezar, e me lembrava de uma pessoa que perdeu um ente querido há poucos dias, em uma música que eu ouvia, e aí eu mandei a letra dessa música, eu mandei o vídeo da música, depois a pessoa agradeceu. Estou dando apenas um exemplo, que eu estava rezando e me veio a pessoa na cabeça, é o Espírito Santo que naquela hora te toca. Faça, deixe-se conduzir, deixe-se usar, para que durante o seu dia você tenha atitudes de empatia, você tenha movimentos de empatia, porque a empatia faz a gente vencer o egoísmo. A empatia faz a gente vencer o sentimento de disputa. A gente não está nesse mundo para disputar com o outro, né? Disputar um lugar, um cargo, né? Qualquer outra coisa que seja. A gente está aqui nesse mundo, como eu dizia antes, para sentar do lado do outro e chorar se for preciso. Para sentar do lado do outro e sorrir pelas conquistas e se alegrar porque o outro está, né, crescendo, porque o outro está melhorando, porque o outro está estudando, porque o outro está trabalhando, sei lá, qualquer coisa. Nas suas amizades, no seu ambiente aí, no seu círculo familiar, se alegre com aquele que está feliz. Pule com aquele que está pulando, né? Faça do seu dia um movimento contínuo de empatia. Há três maneiras de você ter empatia. A primeira delas, vou falar cada um deles por meio de frases, que fica mais fácil da gente entender. O primeiro movimento de empatia, o primeiro tipo de empatia é: eu entendo você. Né? Diante de uma situação de alguém, eu entendo você. Por isso eu estou aqui. O segundo movimento de empatia é: eu sinto o que você está sentindo. É difícil. Talvez você já passou por aquilo e você vai poder ajudar um pouco mais. Mesmo quando a gente não passa, não tenha passado ainda, a gente pode sim sentir o que o outro sente, não com a totalidade, mas a gente sente que a gente é humano.
Quando a gente começa a perder a sensibilidade, aí é o problema. Aí qualquer sofrimento, qualquer dor, qualquer alegria, nada me toca. E o terceiro, eu me importo e eu cuido de você. Muito bonito isso. Eu me importo e cuido de você. Essa palavra é muito interessante. Enquanto eu preparava, ela ficou muito também na minha mente, né? Importar. A gente tem perdido isso. Lá atrás eu comecei a falar isso, acabou que na minha linha de pensamento fugiu dessa questão desse mundo frenético, desse mundo agitado, que não deixa mais a gente se importar com o outro. Às vezes durante o dia você até lembra de alguém, de uma situação, de alguém que você precisa dar atenção, mas depois você esquece. Precisamos fugir, precisamos sair desse piloto automático, dessa correria, desse mundo que tem nos deixado cada vez mais, né, na correria. E se a gente não correr, a gente é atropelado. E essa correria tem nos feito insensíveis. Na verdade, existe uma reflexão que ela é muito, muito profunda e eu espero que vocês entendam essa reflexão que eu vou fazer agora. Me parece que às vezes a gente se torna muito sensível quando a gente está no sofrimento, na dor. E aí passou aquele período de sofrimento e de dor, a gente abandona a sensibilidade. A gente abandona o cuidado com o outro. A gente abandona aquele se importar com o outro. Se a gente está num momento de sofrimento, de dor, né, nessa linha, a gente está muito sensível e a gente lembra, a gente se importa, a gente quer falar com o outro e etc. E depois passou isso, o que importa é a minha vida. Não sei se vocês concordam, né, com essa minha linha de pensamento, mas parem para observar o nosso mundo e ver se não está assim. Durante um sofrimento, eu me importo. Passou o sofrimento, importa apenas a minha vida, as minhas questões, as minhas coisas. Eu não me preocupo mais com o outro não tem mais importância para mim. Eu entendo você, eu sinto o que você sente, eu me importo e cuido de você. Cuide do outro. O tema do cuidado precisa se voltar. Precisamos voltar a falar do cuidado pelo outro. Se o tema do autocuidado é importante, falar de como é importante nós nos cuidarmos, é preciso voltar a falar do cuidado com o outro. Cuide do outro com as suas palavras, cuide do outro com os seus pensamentos, cuide do outro com as suas atitudes, cuide do outro estando ao lado dele. Tem duas passagens bíblicas que eu gosto muito e que eu acho que elas refletem muito o que a gente está falando aqui. Primeiro é do bom samaritano, todos vocês conhecem, né? Aqueles dois homens passam, estão ocupados, estão preocupados, estão muito apegados à lei, vão embora. E aí um homem, o bom samaritano, ele ajuda. Ele sai do seu cavalo, do seu animal, ele pega aquele homem, ele leva, ele paga o local que ele vai ficar, por mais tempo que ele gaste. Aquele homem tem uma atitude de empatia, de compaixão fantástica, um ensinamento para o nosso tempo. Ele também estava ocupado, ele também tinha coisas para fazer. Só que o mais importante no meio da correria do dia, o mais importante na agitação do dia, naquela hora era parar, era ajudar, era olhar, era cuidar de quem estava precisando. É isso que a gente tem que perceber no nosso dia a dia. Temos os nossos compromissos, o nosso trabalho, as nossas atividades, mas a gente não pode esquecer dos momentos em que a gente precisa parar para olhar para o outro. Senão a gente está sendo o fariseu,
senão a gente está sendo o sacerdote, os mestres da lei, aqueles que estão ocupados apenas no cumprimento das obrigações e da lei, e esquecendo da caridade, esquecendo do amor, esquecendo da empatia. E uma outra passagem é a passagem daquele homem que foi perdoado, uma dívida enorme que ele tinha. E aí, depois que ele foi perdoado, ele sai, encontra um amigo de trabalho lá e tal, que devia a ele uma quantidade insignificante perto da que foi perdoado. E o que ele faz? Ele não perdoa. Ele não tem empatia, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia. Ele não sabe agir da forma que agiram com ele. Duas passagens bíblicas que refletem profundamente e verdadeiramente o que é empatia. Gente, é um tema que eu poderia ficar ainda falando aqui por muito, muito tempo. Mas o meu objetivo tem sido sempre ser muito direto, muito concreto e uma forma de te ajudar a você aprofundar aí o teu emocional e melhorar a sua espiritualidade. O que adianta a gente ir todos os dias à missa? O que adianta a gente rezar o rosário e todas as outras práticas religiosas se a gente não tem amor? Se a gente não tem compaixão, se a gente não tem empatia? É preciso unir tudo, unir a caridade, a oração, unir a caridade ao gesto concreto de ir à missa aos domingos, ou a qualquer outra prática religiosa, todos que vão aqui me escutar, de qualquer crença ou religião. Dei uma aula essa semana exatamente falando sobre isso para alguns alunos, né? O amor o amor está em todas as religiões. Então é preciso direcionar tudo o que a gente faz para o amor. Eu quero muito que esse dia de hoje toque você, que esse dia de hoje faça você aprofundar essa realidade da empatia e que melhore a sua espiritualidade e que ajude também as suas emoções, todo o teu emocional a ser direcionado para essa questão do amor, da compaixão, da empatia. Amanhã estamos aqui, quinta-feira, novamente às 8h30. Um abraço, transmite essa live de hoje para aquele que você desejar, fica aí como nosso propósito da live de hoje, né? Envia para alguém, né, que você lembrou, que você sente que vai ser importante, assim a gente já vai estar exercendo empatia do nosso tema de hoje. Boa noite, até amanhã.